Bom dia, classe trabalhadora do meu Brasil. Hoje nós vamos discutir o conceito de imperialismo. Desde ontem, com a investida do imperialismo norte-americano sobre a América Latina, com o bombardeio da Venezuela e o sequestro do presidente Maduro, entramos numa nova etapa do nosso continente. E aí o conceito de imperialismo começa a aparecer com muito mais frequência do que em épocas recentes. Vou tentar aqui deixar uns 2 dedinhos de prosa sobre o surgimento do conceito de imperialismo, o que ele tentava explicar e por que ele saiu um pouco do debate público e por que agora ele tende a voltar, né? Cada vez mais, como a gente presencia agora nos noticiários, nas conversas, nos debates, né? Então vamos lá. Meu nome é Rafael Siqueira, eu sou professor de filosofia e de vez em quando eu gosto de conversar um pouco aqui sobre alguns conceitos que estão ali no debate no momento. Imperialismo surge para tentar explicar um novo momento da relação entre os países após o fim do período do colonialismo. O período do colonialismo, que inicia-se ali com as grandes navegações, com a descoberta das Américas e vai até a onda de independência das antigas colônias, há um período que começa no século XIX até o século XX, esse período, o período do colonialismo, né, ele era marcado por uma superioridade militar, tecnológica, né, bélica nesse sentido, das primeiras potências que desenvolveram o acúmulo do capital originário e que possibilitou o início do capitalismo, né? Então, onde o colonialismo, né, europeu chegava, ele tendia a criar instituições políticas coloniais, ou seja, que funcionavam como diretamente subordinadas à metrópole, de tal modo que não havia nenhuma soberania para esses países locais e funcionavam apenas como um lugar de extração de valor e de riqueza, né? Então, no primeiro momento do colonialismo, ele era explicado por motivações religiosas, né? Justificado, né, aliás, por motivações religiosas. No final, se desenvolve toda uma teoria racial para justificar o colonialismo. No entanto, o colonialismo começa a ruir, a entrar em crise a partir das revoluções anticoloniais, né? De todas as lutas anticoloniais que iniciam-se no finalzinho do século XVIII e estendem-se até o século XX. Talvez a primeira grande luta anticolonial vitoriosa, né, que nós temos seja a Revolução Haitiana, né, a Revolução dos Escravos, né, em Saint-Domingue, né, na colônia de Saint-Domingue, que de modo muito interessante você pode ver que ela começa com a libertação dos escravos, que era uma pauta que vinha da Revolução Francesa, né? E aí, progressivamente, os líderes negros do Haiti começam a perceber que não bastavam acabar com a escravidão. Era necessário uma certa independência, e essa independência só viria por meio, digamos assim, da constituição de um Estado aos moldes dos conceitos de soberania desenvolvidos nos países centrais, no caso na França, né? Então, havendo uma revolução na França que proclama liberdade, soberania e o direito do povo construir as próprias instituições públicas e ser soberano a partir do seu território, o povo no Haiti olha e fala, por que não aqui também? E aí, pelo próprio processo de luta, eles são levados a proclamar a República do Haiti, né? Já no iniciozinho, nos primeiros anos do século XIX. A gente pode dizer também que a Revolução Russa, para além de uma das primeiras revoluções, talvez a primeira revolução socialista, a Revolução Russa também seja, no caso, a segunda grande revolução anticolonial, né? E aí, a partir dessa chave de leitura, compreende-se que depois do processo de libertação dessas antigas colônias, que se constituem agora também como países, também como nações organizadas estatalmente, você tem um cenário de que todos são países iguais formalmente, porém alguns se constituíram todo o seu poder e sua riqueza a partir da extração da riqueza dos outros. E essa riqueza
tem que continuar a ser extraída para continuar a manutenção do capital. Sendo assim, a partir do início do século XX, com a generalização das emancipação das lutas de libertação nacional e de constituição desses estados nacionais, que no século XIX, como falei, começa com a América Latina, aí você vai ter as lutas de libertação de Bolívar, e aí, né, o nosso campeonato continental de futebol chama Libertadores da América, não à toa, né? Aí você tem no século XX a libertação da África, né? Progressivamente de diversos países, né? Revolução da Angola, Revolução no Congo, África do Sul, tudo se desenvolve no século XX. Porém, há uma nova forma de dominação, e agora sim falando do imperialismo, que se estabelece não mais entre colônias, mas entre países formalmente livres e soberanos, que é o imperialismo. Então, provavelmente, quem popularizou mais esse termo e iniciou e abriu o debate é o texto de Lenin, né, do imperialismo, fase superior do capitalismo, mas havia todo um debate ali que envolve Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, sobre o imperialismo. Bem da verdade, para a filosofia e para o pensamento marxista, o debate sobre as relações internacionais ele já é bastante antigo. Então, por exemplo, Kant já tem como um dos fins, né, de seu sistema filosófico, o seu sistema internacional, que é explicado em textos como o texto sobre a paz perpétua e da história universal de um ponto de vista cosmopolita, né? Onde o Kant desenvolve que seria necessário uma liga de países, né, dos países mais fortes, mais poderosos, fazerem um acordo, um contrato para celebrar a paz e para garantir a paz. Segundo ele, né, Kant não é nenhum santo, né, do ponto de vista da questão do colonialismo, né, mas ele chega a afirmar que era necessário acabar com a falta de, como ele diz, né, de hospitalidade, estou aqui citando mais ou menos de cabeça, dos povos civilizados quando iriam às terras dos povos bárbaros, que não reconheciam o direito desse povo, que não reconheciam o direito dessa gente e tratavam eles como se fossem nada, como sem direito algum. Mais à frente, o Hegel já vai ter uma teoria muito mais desenvolvida nesse sentido, que já reconhece na guerra de libertação nacional uma legitimação para as guerras, ou seja, não se trata de ter uma guerra organizada pelas potências, se trata da legitimidade das guerras que são promovidas pelos povos que precisam constituir-se ainda como estados, que não têm sua autonomia e sua soberania estatal reconhecida. Daí o Hegel explicar, né, que a modernidade é toda baseada a partir da ideia do reconhecimento interestatal. Daí assim, um parêntese, né? Essa grande besteira que tem gente que, né, que entrou em contato com um pedaço de trecho isolado e tendeu a interpretar que o Hegel deixa os africanos fora da história mundial, né? Nada mais cego, né, do ponto de vista da interpretação do texto. Muito pelo contrário, o Hegel está explicando que não é ele que inventou, ele está tentando dar conta de uma lógica de temporalidade histórica mais ampla e explicar que na modernidade a liberdade do indivíduo só é assegurada por uma liberdade estatal, e essa liberdade estatal só é garantida por meio de uma revolução que cria um Estado nacional soberano. Os povos que não passaram por esse processo ainda não conseguem entrar no processo do que nós chamamos modernamente de liberdade. E aí ele faz o diagnóstico histórico, quais povos que estão em via de passar por esse processo e que ainda não passaram. Como nós sabemos da história, né, na época que o Hegel estava escrevendo, estavam ocorrendo as lutas de libertações na América Latina. Do Haiti já havia acontecido e estavam se iniciando as lutas ali do Simão Bolívar, por exemplo, né? Agora, as lutas de libertação da
África vão acontecer mais tardiamente, mais ali por volta do século XX, cerca mais de 100 anos depois da morte do Hegel, mas mais ou menos seguindo mais ou menos o mesmo processo lógico que ele já havia descrito, né? A ideia do reconhecimento recíproco entre as nações da existência soberana daquele Estado. Então veja bem, toda essa lógica interestatal, tá presente no texto, por exemplo, de Marx, tá? O Marx, se você for ver, o Manifesto Comunista começa com essa ideia, né, de que o que cria, as revoluções burguesas criam o mercado mundial, com a circunnavegação da África e a descoberta, né, e a invasão da América. O Marx estava muito consciente de que onde os povos ofereciam, né, alguma resistência, houve uma guerra, né, pro domínio. Então, o Marx está muito consciente de que o processo de extração de riqueza das colônias é o que produziu o acúmulo de capital original que deu origem ao capitalismo. E o Marx queria chegar com seu Capital numa teoria do sistema internacional, das relações entre os países, que seriam o livro 3 do Capital. No entanto, o Marx, como sabe-se, né, morreu tendo publicado apenas o livro 1 do Capital, e o 2 e o 3, alguns compilados de textos foram utilizados para montar os livros. Hoje tem toda uma pesquisa sobre isso, mas não vem ao caso agora. O que nos importa é que, já no século XX, a geração dos líderes, né, revolucionários que vem da geração depois do Marx, basicamente Lenin, Rosa Luxemburgo e Trotsky, vão ser responsáveis por explicar muito melhor, a partir das categorias básicas marxistas, a relação entre os países. A relação principalmente entre os países que outrora foram colonizadores, que concentraram toda a riqueza e saíram na frente na disputa mundial, e os países que foram colônia. Acontece que no meio desse caminho você tem os países também que vêm com potências, como a gente fala, retardatárias, que vão entrar em conflito com os países centrais a fim da redistribuição das colônias no mundo, o que explica a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha e a Itália, né? Que basicamente a Alemanha, a Itália e o Japão, que basicamente toparam lutar contra os países centrais, enfim, na tentativa de criar novas colônias e de ter uma fatia maior na distribuição do mercado mundial, já ocorre num cenário, digamos, de uma pluralidade de países livres, soberanos, que outrora eram colônias. Após o final da Segunda Guerra Mundial, e aí entra o ponto, a maioria dessas potências, dos países, por exemplo, como de África, que ainda não haviam se emancipado, conseguem se emancipar do colonialismo que está completamente destruído no final da Segunda Guerra Mundial. Então aí você tem um novo cenário. E esse cenário é explicado pelo imperialismo. Porque o imperialismo introduz o conceito de monopólio. Vamos pensar essa ideia de monopólio. Então, ao invés de você precisar, como no colonialismo, ocupar militarmente o território e construir instituições coloniais subordinadas à metrópole, agora a forma de drenar a riqueza dos países que outrora eram colônia se dá por meio da injeção de capital estrangeiro, por meio do monopólio. O monopólio nada mais é do que a fusão entre o capital bancário e o capital industrial, por meio do controle geral monopolista, né, por assim dizer, dos recursos. E esse monopólio tem que se dar por meio de empresas que invadem o globo para ter o controle de como que esses recursos vão ser comercializados no mundo. O monopólio surge, assim, o grande exemplo do monopólio são a universalização do automóvel e da necessidade do petróleo, tá? Então, os primeiros grandes monopólios são os monopólios das indústrias automobilísticas, tá? E a indústria do petróleo, por assim dizer. Acho que ela é o grande modelo, talvez não a primeira, mas o grande modelo, né, do que seja o capital monopolista. Então, não preciso tirar uma colônia para tirar de lá o petróleo. Eu só preciso que as empresas, vão ser chamadas de transnacionais, mas são as empresas nacionais, que se transnacionalizam esse capital para valorizar esse capital a partir do controle monopolístico dos recursos do mundo inteiro.
tá? Daí a gente dizer que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram guerras interimperialistas, ou seja, foram nações imperialistas disputando entre si qual capital, quais empresas de capital que iam garantir o controle dos recursos do mundo naquele momento. Ou seja, o imperialismo é uma fase superior do capitalismo depois dele ter superado a fase do colonialismo. E aí, gente, por que o conceito de imperialismo cai em desuso progressivamente após a década de 70, 80, 90, chegando ao auge, né, na virada do século, onde o conceito de imperialismo saiu, né, do debate público e, em muitos sentidos, do debate até da própria esquerda? Os motivos são vários, alguns mais culturais, políticos, outros mais econômicos, propriamente dito. Mas você tem aí a derrota, né, do campo comunista e, com isso, dos seus conceitos para explicar os conflitos sociais, né? Então, imperialismo, luta de classes, mais-valia vai progressivamente dando lugar a cargas conceituais que foram elaborados ali a partir do pós-estruturalismo ou pós-modernismo, né, no campo das ciências sociais, e que tendem a perder a perspectiva da totalidade e passar a perceber os conflitos sociais como fragmentários e multiculturais, transculturais. Daí que se diz que esse tipo de vocabulário tende a ter uma lógica pautada na identidade, por isso ser identitarista. Enfim, com digamos assim, o crescimento desse tipo de explicação não marxista, não dialética, né? Conceitos que precisam de totalidade, né, de conceito de totalidade social para serem explicados, caem no desuso. É o caso do imperialismo, que ele é um conceito de totalidade, né? O imperialismo tenta explicar como, no todo, as partes que estão, os setores que drenam, por assim dizer, que concentram a maior massa de capital, se relacionam com os setores, né, do globo terrestre, né, com os territórios, os países, as nações, que tem que ter sua riqueza drenada para que continue funcionando o capitalismo em escala mundial, né? Isso explica porque nos últimos 20, 30 anos, cada vez menos o conceito de imperialismo explica as relações, porque cada vez mais os conflitos sociais são explicados menos por totalidade e, principalmente, também são explicados menos do ponto de vista territorial, porque nacionalidades também são formas de identidade, né? Mas as nacionalidades, por assim dizer, são identidades que conseguem ser completadas nessa totalidade do ponto de vista da concentração do capital, como explicava a teoria do imperialismo. Coisa que, de uma perspectiva multicultural, como, por exemplo, a ideia de que os negros da África, do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou que vivem na Europa, partilham de uma mesma opressão, ou que o grupo das mulheres partilham de uma mesma opressão, o que tecnicamente é verdade, tá certo, né? Porém, ela parte de uma gramática social que não consegue perceber quais são a lógica de concentração do capital, que se articula como totalidade, não de modo, digamos, fluido, né? Entre as culturas. Agora, no entanto, quando um processo geopolítico caracterizado pela disputa pelo monopólio do principal recurso da era monopolista, que ainda é o petróleo, e a necessidade de impedir que empresas nacionais de países outrora colonizados possa explorar essa riqueza para o desenvolvimento próprio nacional desse país que outrora era colônia, podendo se desenvolver e até, digamos assim, desenvolver até ser uma potência. É o problema. E você tem uma ofensiva nacional para garantir, né, dos Estados Unidos, para garantir que as suas empresas transnacionais explorem aquele petróleo e não mais uma empresa nacional venezuelana, porque ontem, na coletiva de imprensa, o Trump falou com todas as letras que não se trata de narcoterrorismo, que não se trata, a questão central não é nada de democracia, muito pelo contrário, lá governe quem for, não vou nem dizer que ele até que rifou, né,
a candidata da ultradireita lá da Venezuela, para dizer a questão é que a partir de agora nós vamos governar a Venezuela para garantir que nós temos o controle dos recursos do petróleo. Então, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? A declaração do presidente dos Estados Unidos de ontem, após o bombardeio à América do Sul, gente, isso é muito grave. Isso é uma novidade histórica, tá? Que aconteceu ontem. E a declaração do presidente revelam que a questão central, que vai botar nossas vidas em risco daqui para frente, e a soberania do nosso país, o controle dos nossos recursos e as possibilidades de nós termos um futuro menos pobre, né? Um futuro com mais riqueza, com mais desenvolvimento para os nossos países da região aqui da América do Sul. Todas as nossas condições estão sendo rifadas pela necessidade dos países centrais, dos países imperialistas, na crise do imperialismo, frente à emergência de outras potências, de garantir o monopólio dos recursos energéticos, tais como petróleo, e estratégicos, tais como terras raras, tá? Então essa necessidade de garantir esses recursos rifa nosso futuro, e a gente não consegue explicar essas motivações e o modo de agir sem o conceito de imperialismo. Porque o que ele precisa é financiarizar por meio de suas empresas, né? Financiarizar o controle, né, de capital dessas empresas, que detêm esses recursos. E para isso ele precisa controlar politicamente o governo, precisa implantar um ciclo de ditaduras, né? Então, é preventivamente que se usa, aí é um tema de outro vídeo, né? Que se usa o conceito de ditadura para chamar o presidente da Venezuela de um ditador. Porque é para já queimar o conceito que a gente deveria ter o nome agora para usar. Porque vamos ver o que vai se desenrolar na Venezuela, mas se realmente os Estados Unidos conseguir controlar por meio de um fantoche o governo da Venezuela, aí sim nós vamos ter uma ditadura, mais uma vez um ciclo de ditaduras na América Latina, né? E aí o vídeo já tá ficando grande, mas eu queria, assim, só para concluir, uma ideia geral, né? Portanto, o conceito de imperialismo designa a fase superior do capitalismo, que é quando as empresas monopolísticas, transnacionais, mundializam o capital dos países centrais por meio de suas empresas, não precisando mais de uma ocupação militar para garantir esse recurso, como foi na era do colonialismo. E o imperialismo agora volta, como conceito de totalidade, a ser fundamental para compreender quais são essas relações de poder e o que vem aí à frente, que nos espera aqui na América Latina. Para a nossa geração de latino-americanos que vimos a ocupação imperialista, as guerras acontecerem no Oriente Médio, ou aos arredores da Rússia, ou nos países que outrora estiveram em disputa de influência durante a Guerra Fria, ontem acabou-se. O imperialismo chegou aqui e agora a América Latina está em conflito militar promovido pelo imperialismo. Então vamos todos estudar e compreender melhor o que é o imperialismo, tá? Para quem quiser uma sugestão de leitura, vários textos com o nome de Imperialismo, né? Do Lenin, da Rosa Luxemburgo. Acho que o Trotsky também tem um texto chamado Imperialismo, né? Não me recordo agora exatamente o título. E mais contemporaneamente as interpretações do imperialismo brasileira, né? Da teoria marxista da dependência, né? Da assim chamada teoria marxista da dependência. Em especial, eu diria, o livro recém-traduzido aí do André Gundefrank, Capitalismo e Subdesenvolvimento na América Latina, e o clássico, né? Talvez a principal obra aí do marxismo brasileiro, A Dialética da Dependência, de Rui Mauro Marini. É isso aí. Valeu a sugestão de leitura. Até a próxima, classe trabalhadora. Valeu!